A graça e a paz do Senhor Jesus a todos queridos e amados irmãos. Quero compartilhar mais uma vez a gloriosa palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em João 4, do versículo 1 até o versículo de número 42. E aí você calmamente lê todo esse capítulo para que você compreenda melhor aquilo que nós queremos compartilhar com você. E a respeito da mulher samaritana, uma mulher sedenta, uma mulher desejosa de mudar de vida, de ter uma nova história. E aí ela se encontra com aquele que conhece perfeitamente a alma humana e todas as suas necessidades. E aí eu quero meditar com você, junto com você, através desta palavra. Creio que Deus tem algo a falar ao seu coração. Em Lucas 19, versículo de número 10, diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é uma história cheia de surpresas. É de admirar que no começo, ao tratar com essa mulher, Jesus não tenha repreendido nem mencionado o pecado daquela mulher, que ele conhecia aquela mulher por dentro e por fora. Jesus não lhe ofereceu nada. Antes, ele vai pedir algo àquela mulher. Nos surpreende também que durante a conversa Jesus tenha lhe contado muita coisa que provavelmente nós a teríamos julgado despreparada e até indigna de ouvir e compreender. Para ela, Jesus proferiu palavras profundas sobre louvor e adoração. Isso nos mostra como ele surpreende e conhece perfeitamente, como eu já falei, a alma humana e as necessidades do homem. Então, enquanto nós olhamos com os nossos olhos naturais, carnais, a gente consegue ver a aparência. Mas Jesus, ele vai lá no profundo da alma, no âmago da alma humana, e ele conhece cada necessidade, ele conhece cada vida. E aí é onde nós aprendemos com esta passagem o grande amor de Deus, a grande compaixão de Deus, a atenção que Jesus dá para o pecador, para o perdido, para aquele que precisa de perdão e graça na presença dele. Ela era uma samaritana. Os samaritanos, eles eram descendentes dos sobreviventes do povo de Israel que permaneceram em Samaria quando a maioria foi levado para a Síria, lá em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 6 até o versículo 23, você vai entender melhor isso. Mais tarde, acabaram se misturando e se casando com os estrangeiros que o rei da Síria mandou para Samaria, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 até o versículo 25, e do versículo 29 ao versículo 41. Então, no tempo de Jesus, naquela época em que Jesus estava palmilhando ali nas terras da Palestina, estava ali no meio do povo, os judeus, eles evitavam passar por Samaria, viajando de Jerusalém, na Judéia, ao sul para a terra da Galileia. Os líderes religiosos dos judeus achavam que todos os samaritanos eram ritualmente imundos. Jesus, contudo, tomou o caminho mais curto, passou por Samaria, parou ao lado do poço
para conversar com uma mulher samaritana. Então se percebe que nessa hora Jesus ele quebrou os preconceitos raciais e religiosos de mais de 700 anos que separavam judeus e samaritanos. A própria mulher lhe perguntou em João 4, versículo de número 9: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os samaritanos não se dão com os judeus. Então, ela era uma mulher do primeiro século, e a mulher e a criança no tempo de Jesus não possuíam valor algum e não tinham nenhum direito, só tinham obrigações. Infelizmente era assim que eles viam na época as mulheres e as crianças. Os judeus agradeciam a Deus todos os dias por não terem nascido do sexo feminino. Os fariseus evitavam qualquer contato com mulheres que não fossem seus parentes. Os fariseus opinaram que seria melhor queimar a Torá, que era a lei de Deus, do que entregá-la a uma mulher. Olha o pensamento preconceituoso que reinava na mente daqueles homens, daquele povo naquela época. E foi exatamente nessa época. Cristo, porém, vê a mulher de modo diferente, exatamente nessa época, nesse período, como criatura de Deus, do Pai, e não como cidadã de segunda classe. Então, Jesus veio para quebrar todos os preconceitos. Jesus veio para desfazer toda a separação. Jesus veio para mostrar para o homem, para mim e para você, que todos nós somos iguais, que nós conseguimos nos ver olhando para o nosso irmão, que ninguém é melhor do que ninguém, nem pela aparência, nem pela condição financeira, nem pela posição, nem pelo conhecimento, pela intelectualidade. Ninguém, irmãos. Porque ainda que o homem tenha conhecimento, que isso é bom, mas o que Deus vai sondar na vida das pessoas é a motivação do coração do homem. Motivo dele adorar a Deus, motivo dele viver, o motivo dele se apresentar diante de Deus. Então, por mais pecador que o homem seja, a graça de Deus é revelada em Cristo Jesus. E aí é muito interessante, nós aprendemos muito, porque essa mulher era a mulher do primeiro século. Ela era uma mulher imoral. Essa mulher que veio buscar água no poço de Jacó, além de ser samaritana aos olhos da sociedade, ela não prestava. A sociedade olhava para ela e via que era uma mulher sem valor. Além de ser samaritana, era uma mulher imoral. Já havia casado 5 vezes. Quando ela conversa com Jesus, estava vivendo com um homem que não era o seu marido. Sentiria ela um apetite sexual insaciável? Será que era isso que essa mulher sentia, uma necessidade insaciável? Que mulher imoral! Jamais os líderes religiosos do tempo de Jesus entenderiam sua preocupação e interesse pelos publicanos e pecadores. E que pecadora era essa mulher? Então, quantas pessoas hoje descobrem tarde que o sexo em si não satisfaz? Que preconceitos sociais e raciais precisam vencer esses preconceitos, precisam entender que não são os desejos da carne a principal
razão da felicidade, mas é beber da água viva, é conhecer a Jesus, é ter uma experiência mais profunda com Deus. E isso acontece através de um diálogo, de uma conversa. É uma das passagens, para mim, muito tocante, que mexe muito, porque Jesus ele vai no íntimo daquela mulher. Ele revela profundamente a vida daquela mulher. E ele satisfaz aquela mulher, porque a necessidade daquela mulher ia muito mais além da sua matéria. Era uma necessidade espiritual, como é a necessidade do homem também hoje, e de todos os homens e mulheres. Então a conversa com Jesus, seu conhecimento religioso. Jesus abriu o diálogo fazendo um pedido àquela mulher. Jesus não começou aquele diálogo mostrando já o pecado daquela mulher, já condenando aquela mulher, criticando aquela mulher, mostrando a vida imoral que ela tinha, mostrando aquele desejo insaciável de sexo que ela tinha, que poderia nem ser, que poderia ser ela tentando conquistar o melhor para a vida dela, mas ela acabou gastando o seu emocional com vários relacionamentos que não levaram a nada na sua vida. Mas agora ela vai encontrar um relacionamento com alguém que preenche todos os seus anseios, desejos e necessidades. Jesus vai pedir algo para aquela mulher, e ele pede uma coisa comum para aquela mulher. Ele pede água. Jesus sempre, quando fala conosco, ele usa coisas muito comuns para que nós possamos compreender o projeto de vida que ele tem para nós, a vida que ele tem para você. Jesus não é aquele que vai falar difícil para você, não. Ele vai falar o que você precisa. E hoje ele continua falando pelo Espírito Santo de Deus, e da maneira mais simples e possível, ele vai tratar com você. O que você precisa é apenas dar ouvido à voz de Deus, para entender o que de melhor Deus tem para a sua vida. Ele vai pedir água para aquela mulher. E ele suscitou a curiosidade dela, lá em João 4, versículo de número 10, e provocou tão profundo interesse que ela perguntou: onde, pois, tens água viva? Ela estava sedenta, mas sua resposta mostrou não somente a admissão de sede, mas também uma atitude evasiva. Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A sua necessidade era espiritual e não material. Aquela mulher, ela vai ser surpreendida. Jesus vai fazer um pedido a ela de água, mas Jesus vai dizer que se ela bebesse da água que ele desse para ela, jamais ela teria sede. Porque a água que Jesus tem para nos dar é a água viva, é a palavra de Deus para nós, é a presença de Deus na nossa vida. Nada é mais importante, meus queridos irmãos, do que a glória de Deus, a presença de Deus em nossos corações e em nossas vidas. Então aquela mulher saiu de casa com um cântaro vazio ao meio-dia para buscar água, porque em outra hora talvez ela encontraria alguém e ela seria criticada por alguém, zombada por alguém, e ela prefere um horário onde possivelmente não tivesse ninguém ali, mas ela encontra exatamente Jesus sentado ao lado do poço, e os discípulos haviam ido comprar comida, mas Jesus tinha marcado aquele encontro maravilhoso ali com aquela mulher. Então Jesus tem marcado um encontro glorioso com você, e através desta palavra ele fala com você. Eu não sei onde você está agora,
se é no carro, se é em casa. Eu não sei o lugar que você está, mas o Senhor está tratando com você e dizendo para você que você pode beber da água viva, que você pode saciar a sua sede e matar a sua fome através da palavra de Deus. Quantas pessoas, meus queridos, não estão iludidas? Quantos que pensam que a sua necessidade não é espiritual e buscam saciar as suas vontades bebendo de cisternas rotas, águas sujas, aonde não matam a sua sede e vivem de mal a pior, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Nessa conversa com o mestre, notamos que a mulher tinha certo conhecimento religioso. Ela não era aquela pessoa totalmente ignorante, sem conhecimento das verdades cristãs ou da história do povo de Israel. Ela reconheceu que Jacó, o patriarca, era o pai dos samaritanos, no versículo de número 12. Ela reconheceu que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, mas os judeus diziam que Jerusalém era o lugar certo para adoração, no versículo de número 20. Ela sabia que o Messias era esperado, no versículo de número 25, no capítulo de número 4 de João. A mulher samaritana, ela não era religiosa, e o vago conhecimento a respeito da religião do seu povo não levou à transformação de vida. Provavelmente, havia se esquecido de Deus totalmente. Mas ela tinha um certo conhecimento. Então, existem pessoas que têm um conhecimento limitado das coisas de Deus e sua religião não pode lhe transformar a vida, porque a religião não salva ninguém. Então, o conhecimento limitado das coisas de Deus e sua religião não pôde lhe transformar a vida. Dentro daquele diálogo de Jesus com aquela mulher, então vai desenvolvendo aquela conversa e nela Jesus vai descobrindo que ela tinha um certo conhecimento, como já falei, certo? Mas Jesus também vai ver o grande problema daquela mulher. Vemos que essa mulher é uma mulher imoral, fazendo um serviço de sair da sua casa para tirar água do poço. Realmente, ela havia chegado ao fundo do poço. Dentro dela, ela precisava de uma transformação, de uma mudança de vida. Talvez sua resposta, quando Jesus mandou chamar seu marido, fosse até um pouco cínica ao dizer: não tenho marido. Versículo 17. Que susto deve ter levado aquela mulher quando Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Lá no versículo 17 até o versículo 18 do capítulo 4, você pode conferir. Realmente, Jesus reconhece que ela tinha falado a verdade. Podemos imaginar a confusão estabelecida no íntimo daquela mulher. Como que aquele homem sabia tudo a respeito dela? Não era samaritano, ele não a conhecia, ele contudo conhecia a sua vida pecadora. Ele mostra a sua vida de pecado. Parece que nessa hora ela tentou desviar o assunto, do seu pecado. E ela vai dizer: veja que tu és profeta, lá no versículo de 19. Ela reconheceu que ele era diferente, mas não quis admitir o pecado dela. Começou uma discussão ali sobre religião. É muito comum as pessoas quererem discutir religião e a Bíblia para encobrir o seu pecado. E aí entra naquela discussão teológica. Ela vai abordar o assunto sobre o lugar certo
de adorar a Deus, Jerusalém ou Gerizim. Jesus disse que o lugar de adoração não era importante. Então, o que Jesus estava ali focando era a alma daquela mulher, era mudar a vida daquela mulher, era fazer ela sair dali uma mulher diferente. Ele não queria discutir religião, ele não queria discutir o lugar da adoração. Ele estava sondando o âmago daquela mulher e ele queria mostrar para aquela mulher que ela estava diante da salvação. Não era o lugar, o que importava era que o louvor fosse genuíno e espiritual e que viesse do coração. É isso que importa para Jesus. Quem chega para adorar o Senhor Deus não pode esconder nada dele, daquele que nos sonda, que nos conhece, que sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, e de longe penetra os nossos pensamentos. Salmo 139, versículo 1 e 2. Então a mulher samaritana não pôde esconder nada de Jesus. O homem pode esconder o pecado das pessoas por algum tempo, mas jamais do Senhor, do Criador, daquele que o fez, daquele que o conhece. É surpreendente como Jesus Cristo se revelou a essa mulher pecadora de forma bem clara, quando ele falou da esperança messiânica. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo, versículo de número 26 do capítulo 4. Tantas vezes Jesus escondeu das pessoas o fato de que ele era o Messias. Já parou para pensar isso? O Cristo prometido. Mas aqui nesse relato, aqui nessa conversa, aqui nesse diálogo, ele se revela a essa mulher. Ele diz: eu sou eu que falo contigo. Porque Jesus tinha um desejo muito grande e profundo de que aquela mulher saísse dali convertida, mudada, transformada. E só Jesus faz isso na vida do homem. E primeiro ele vai tratar o interior do homem, ele vai tratar o emocional, e aí vai refletir fora a alegria e a graça do Senhor. Por isso que a presença de Deus, a palavra do Senhor, a presença de Deus na vida do homem, faz esse homem ter um rosto formoso, alegre, na presença do Senhor. João não registra a resposta da mulher a essa pergunta de Jesus, apenas diz que ela foi embora correndo. Já pensou a alegria que aquela mulher sentiu? E esqueceu de levar o cântaro. Foi justamente para enchê-lo que ela tinha ido até o poço de Jacó. Mas agora aquela mulher saiu com a alma jubilosa, com o coração cheio da glória de Deus. E eu imagino que a mente dela ainda estava ali se perguntando por muitas coisas, mas no coração e na alma tinha aquela certeza e a convicção. Eu imagino que no caminho de volta para a cidade, ela deve ter se lembrado da conversa com Jesus e feito 1001 perguntas para ela mesma. Como que ele sabe a respeito da minha vida? Por que ele falou comigo daquele jeito? Do jeito que ele falou comigo? Por que eu senti algo diferente dentro de mim? O que é água viva? Talvez ela dissesse: eu não sei direito o que é, mas talvez ela já dissesse: eu estou sentindo algo se movimentando dentro de mim, porque quem já teve essa experiência sabe que quando você entrega a tua vida ao Senhor,
você radicalmente sente dentro de você algo maravilhoso. E aí as perguntas podem ter vindo na mente dela: ele é o Cristo mesmo? E assim por diante. Mas ela foi, porque a convicção é tão grande, a presença de Deus é tão certa na vida daquele que tem esse momento de glória, né, de salvação, de perdão, de bênção, que às vezes a mente ainda fica se perguntando, mas a certeza no coração é muito forte. Então, quando ela chega à cidade, ela chama os homens para irem até o poço. Imagina você, a convicção, a alegria estava na alma daquela mulher. Mas será que os homens de boa fé iam sair da cidade com uma mulher do tipo dela? Será que ia? Parece-nos que eles perceberam, irmãos, alguma coisa já diferente na vida daquela mulher. Porque quando o Senhor entra na vida de alguém, há uma mudança, há um brilho no olhar, há algo maravilhoso que vai contagiando. E naturalmente os homens de bem seria difícil ouvir aquela mulher e ir até o poço. Mas eu imagino que ele já percebe alguma coisa extraordinária na vida daquela mulher, a certeza do convite daquela mulher para ir até aquele poço. Eles percebem uma certa urgência no convite daquela mulher e uma sinceridade na voz dela, porque há uma sinceridade na voz daqueles que têm intimidade com Deus, daqueles que andam com Deus. E aí no versículo 29 ela faz o convite para aqueles homens e ela vai dizer: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Com isso eles foram ao encontro de Cristo. Com isso aquela mulher que saiu de casa com um cântaro vazio para buscar água em um poço, a água natural, ela sai levando dentro de si uma água sobrenatural, a presença de Deus na vida dela. E agora ela vai contagiar, ela vai levar aqueles homens até o poço também para beber da água viva. Então a transformação de vida da mulher foi tão marcante, suas palavras tão convincentes, que muitos samaritanos creram no Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo de número 29, você pode conferir aí na sua Bíblia, do capítulo 4 do Evangelho de João. O resultado foi que Jesus, a pedido do povo, ficou 2 dias. Olha que maravilha. Jesus ficou 2 dias naquela cidade. Jesus que ia só passar por Samaria, que não era um lugar bem-vindo para os judeus. Jesus fica 2 dias na cidade de Samaria e muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher. Aleluia! Glória a Deus! Não é mais porque tu falaste, não é mais porque tu disseste, mas agora é porque, em outras palavras, nós sentimos verdadeiramente, aleluia, a presença de Deus na nossa vida. Nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Por meio do testemunho da mulher, a cidade toda foi transformada e os samaritanos reconheceram que Jesus era o Salvador do mundo, enquanto os judeus demoraram muito a reconhecer essa grande verdade. De fato, a maioria dos líderes religiosos jamais reconheceu Jesus como o Salvador do mundo. Então, relato a respeito do encontro
de Jesus com a mulher samaritana nos mostra que Ele ama a todos. Não importa a posição social, a raça, a cultura, nem a condição espiritual. Cristo viu essa mulher no lamaçal do pecado. Se revelou a ela como aquele que oferece água viva a cada pecador. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, disse Jesus para aquela mulher. Essa mulher teve a vida transformada no encontro com Cristo. E por intermédio da sua vida, muitas outras pessoas chegaram aos pés do Salvador Jesus Cristo. Provavelmente, nós teríamos desprezado de tão pecadora que era, como os fariseus no tempo de Jesus. Os judeus em geral faziam, mas lembre-se que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Lá em 1 Coríntios 1, 28 a 29. E a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 10, para finalizar esta palavra que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como a mulher samaritana, todos nós fomos salvos pela graça infinita de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe todo o seu ser. E se você ainda não teve uma experiência mais íntima com Deus, leia essa palavra, leia a Bíblia Sagrada e veja quão grande amor o Senhor tem pelo homem, pelo mais vil pecador. E a porta da graça ainda está aberta por meio de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que se chegar a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, receba o meu abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Paz.